Bom dia, Geraldo. Bom dia. A expectativa é a melhor possível. Eu venho assumir a gestão aí numa sucessão, né, de forma contínua, uma vez que eu já era o superintendente substituto do gestor anterior, inspetor Jailo. Então, é uma transição de continuidade, de políticas semelhantes, de prioridades semelhantes, sempre buscando atender da mesma forma, da mesma forma com que a gente atende a capital, o interior do estado. Quais são as políticas para essa nova gestão, né? Quais são os desafios que o senhor pretende enfrentar a partir de agora na PRF? Nós temos o desafio sempre de combater a violência no trânsito, né? De manter os números, os óbitos, o quantitativo de acidentes dentro de um patamar controlável. E, para isso, nós temos ações e operações que nós desencadeamos ao longo de todo o ano, e o desafio é manter essa normalidade, né? Manter essa tendência de redução. Nós, ao longo dos últimos 10 anos, conseguimos bater muito próximo aí da meta estabelecida pela ONU de redução de mortes no trânsito aqui nas rodovias federais do Rio Grande do Norte, né? De 50% de redução em 10 anos. E o desafio é não perder esse controle, é manter esses números num patamar aceitável, porque o ideal era se fosse o zero, né, mas o zero a gente não consegue. Temos também, no aspecto gerencial aqui da superintendência, uma prioridade de concluir a obra da nossa sede principal aqui em Natal. Temos como ideia principal também estruturar de forma suficiente para que nossos policiais tenham nas unidades operacionais um bom ambiente de trabalho, para que possam desempenhar seu papel junto à sociedade com qualidade de vida e com eficiência. Certo? E nesse sentido aí, sobretudo da questão da redução na violência no trânsito, o senhor conta aí, claro, a PRF no total, a Polícia Rodoviária, conta com a colaboração e a compreensão da sociedade, sobretudo daqueles que utilizam o trânsito, sejam pedestres ou motoristas, não é isso? Perfeito. Nós estamos, por coincidência, eu assumindo agora o cargo no meio do Maio Amarelo, né? Que é um mês que foi estabelecido para trazer a discussão junto à sociedade o tema da violência no trânsito, da busca da redução dos mortos no trânsito. E esse ano o tema da campanha Maio Amarelo é respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. E uma campanha bem em cima da intolerância, da impaciência no trânsito, e a gente percebe que esse tipo de prática, de fato, colabora demais para que a gente não consiga reduzir os números ainda mais. A prática do ser humano sempre ela está associada a esses números, né? O consumo de bebida alcoólica, tem muitos acidentes graves com motocicleta, com bicicleta, em que, principalmente no caso das motocicletas, o não uso do capacete, o uso de bebida alcoólica na motocicleta é ainda mais perigoso do que no caso do veículo. A velocidade incompatível, a prática da velocidade incompatível dos condutores, enfim, sem contar com a conduta do cidadão, do condutor, do pedestre, do ciclista, sem contar com a educação desse público, a gente não consegue reduzir a violência no trânsito nas nossas rodovias federais, assim como estaduais e municipais. Hoje, as rodovias federais do Rio Grande do Norte, elas estariam em que nível no Brasil, do ponto de vista tanto do número de acidentes ou então da redução de acidentes? Qual seria o ranking aí das rodovias potiguares? Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos uma realidade um pouco melhor do que a média nacional. Considerando os demais estados, nós estamos mais perto, digamos assim, do alcance da meta da ONU do que alguns estados que têm características mais complexas de
da própria engenharia da rodovia, do perfil do condutor, e que são elementos que fazem a diferença, né? A gente consegue aqui, com nossas ações, com a conscientização do cidadão, manter esses números no nível dentro do que pode-se dizer razoável, E e um pouco melhor do que a média nacional. A PRF tem nas últimas campanhas, tem conscientizado o motorista, sobretudo nessa questão, um acidente de trânsito, ele é claro, quando tem a morte, né, a vida, ela é o fator principal, mas embora não tenha morte, né, ela vai causar aí aos cofres públicos um orçamento bem gigante, né, apenas um acidente, não é isso? Com certeza, independente de haver a morte, o acidente por si só já causa prejuízo, e prejuízo grande, né? Prejuízo com toda a rede de atendimento e suporte ao cidadão no momento da lesão, né? Socorro, hospital, exames, insumos diversos para preservar a sua vida, a sua incolumidade, e o afastamento do trabalho, né? Onera aí a parte previdenciária, onera o patrão, onera, enfim, toda uma cadeia de reflexos financeiros aí, diretos e indiretos, de um acidente. E existem estudos já que apontam quão grande é esse impacto. Qual o perfil que o senhor encontra ou que vai encontrar da PRF no interior do estado, né? Tanto do ponto de vista estrutural quanto do ponto de vista das rodovias. O senhor já tem essas informações? Da parte da PRF ou da parte do cidadão? Da parte da PRF. Da PRF, nós temos na região Seridó, que é a pessoal daí da sua audiência mais vivencia, né? Nós temos duas UOPs, duas unidades operacionais consideradas novas na nossa realidade, já foram reformadas, na verdade são construídas, né, são novas. E aquela antiga estrutura ali da Serra da Rajada foi substituída por esse complexo que hoje existe em Caicó, que é a nossa unidade operacional junto com a delegacia de Caicó. Em Campo Redondo, que é a outra UOP dessa região aí, da delegacia de Caicó, também a unidade antiga foi substituída no mesmo local por uma unidade totalmente nova e reestruturada e adequada à realidade dos policiais e da sociedade. Saindo um pouco mais aí da região do Seridó, além da obra da nossa sede, que eu já mencionei, nós estamos conseguindo cobrir a área de fiscalização nas unidades operacionais de São Gonçalo do Amarante e Mossoró, que isso significa que ali na frente da unidade operacional vai haver uma grande cobertura metálica que vai permitir ao cidadão parar ali para buscar uma informação, para tirar uma dúvida, e ao policial para fiscalizar de forma mais viável durante o dia, independente do horário, porque nós sabemos aqui no Nordeste como o sol é castigante, e uma vez coberta a área de fiscalização, nós teremos mais condições de prover essa fiscalização de forma ininterrupta. Então, temos esses dois projetos aí de cobertura de pistas, né, cobertura de área de fiscalização, são nas UOPs São Gonçalo do Amarante e de Mossoró, né, o Mossoró, saída para Natal. Estamos com um projeto, iniciando o projeto de cobertura das unidades operacionais de Caicó e Campo Redondo, né, primeiros documentos já estão sendo elaborados para que a gente consiga, de forma semelhante, atender o policial e o cidadão da região do Seridó da mesma forma. Aqui na região do Seridó tem duas situações peculiares, né, que é Caicó e Currais Novos do ponto de vista de rodovia, né. Caicó, nós temos a Coronel Martiniano, que é uma BR que passa por dentro da cidade, e que tem também um contorno. Essa questão aqui ainda está em processo junto ao DENIT, e também junto com a PRF. Lá em Currais Novos também há a ideia de que se faça uma espécie de contorno rodoviário também para tirar no caso, para tirar a rodovia federal de dentro da cidade. Qual a expectativa do senhor nesse sentido, sobre esses dois assuntos,
E quais as informações que o senhor tem para a gente aqui? Em Caicó, a situação é mais adiantada, porque o contorno já existe, né? E o DENIT normalmente faz a doação do trecho de rodovia federal para o município quando existe contorno viário federal que garanta a continuidade da rodovia sob gestão federal. Em Caicó, nós já participamos de diversas tratativas, já tem um adiantado andamento com relação à publicação de lei, recepcionando o trecho federal. Eu precisaria confirmar, mas o momento agora da realização de um inventário do trecho, né, por parte do DENIT, para um serviço complexo, em que são identificados todos os equipamentos, todas as características de cada trecho da rodovia doada, para que seja viabilizada essa doação formal para o município, e aí sim a PRF deixa de agir com fiscalização, com policiamento e fiscalização no trecho antigo, né, passando só para o contorno. E em Currais Novos seria o mesmo fluxo. Currais Novos começou isso de forma mais recente, né, essa busca pelo contorno, né, busca pela municipalização do trecho de rodovia, digamos assim, e preciso buscar o DENIT para a gente se reunir, conversar sobre esses planos de municipalização do trecho que hoje é federal e que corta Currais Novos, e substituição por um eventual contorno. Mas, por enquanto, e essa entrevista é bem oportuna, para a gente poder esclarecer que, apesar de ter saído alguns vídeos aí, algumas postagens nas redes sociais, dando conta de que a fiscalização federal já não é mais uma realidade nos trechos urbanos de Caicó e Currais Novos, a realidade é essa que eu estou trazendo aos ouvintes, que quem está mais adiantado nesse sentido é Caicó, mas ainda não conseguimos concluir, que eu diga, todos os órgãos envolvidos, né, da União e Prefeitura. E Currais Novos começou esse esforço agora com a publicação da lei, salvo engano, mas ainda existe muita tratativa pela frente, né, muita formalidade a ser cumprida, e a PRF só pode deixar de agir de forma tanto educativa como fiscalizatória, uma vez desonerada dessa obrigação com a municipalização formal. Deixa eu aproveitar a oportunidade aqui para a gente esclarecer para os ouvintes. Recentemente, inclusive, acredito que o DENIT, né, retirou alguns radares de dentro aqui da cidade de Caicó, do trecho da rodovia. Esses radares foram colocados no contorno. Então, no caso de Caicó, que está um pouco mais adiantado, a polícia, embora esteja adiantada, a Polícia Rodoviária Federal, ela mantém a fiscalização tanto no contorno quanto na área urbana. No caso, essas duas rodovias seriam de obrigação de fiscalização da PRF. É mais ou menos isso? Hoje em dia, sim. Hoje em dia, isso até é uma situação que a gente busca evitar, porque você, com os mesmos recursos, tem que policiar dois trechos da mesma BR, né? Dois trechos concorrentes, né, da mesma BR. E certamente não existe apego nenhum da PRF de continuar fiscalizando perímetro urbano, até porque a nossa característica ela é mais da rodovia mesmo, mas uma vez formalmente designados para isso, temos que manter a vigilância, pois o ônus do trânsito mal sucedido, digamos assim, dos acidentes, ou de certo descontrole do trânsito, ele hoje ainda é nosso. Então, uma vez que o ônus dessa fiscalização ou de uma má repercussão é nosso, e independente disso, o ônus da violência no trânsito é nosso, de certa forma, nós não podemos deixar de fiscalizar. Ok, inspetor Pinheiro, eu quero agradecer imensamente a participação do senhor aqui no Sistema Rural de Comunicação e gostaria que a gente aproveitasse esse espaço para que o senhor pudesse deixar mais uma vez, sempre é bom deixar mais uma mensagem para que o condutor possa se conscientizar, né? Se vai sair
prestar atenção, né, no trânsito, buscar a conscientização, a organização e o respeito com o outro, não é isso? Muito obrigado. Perfeito, Geraldo, perfeito. Eu agradeço ao espaço, te agradeço, né, o espaço, agradeço os ouvintes aí pela paciência, a minha mensagem final é de sensibilização com relação a, vamos começar pela temática proposta pelo Maio Amarelo, né, respeito e responsabilidade. Quando a gente sai de casa, no nosso veículo, na nossa moto, não é uma coisa tão simples quanto parece, né, é muito mais complexo do que a gente tende a conduzir naturalmente. Nós temos que dirigir por nós, pelos outros, pela via, para que não termine sendo vítima de um acidente. E acontece, certo? Acontece, a gente pensa que não acontece com a gente até o dia que acontece. Então, para o pessoal do interior, o que eu posso falar com mais ênfase? Que é o pessoal que viaja, faz longas distâncias, a gente pode falar de cadeirinha, pode falar de velocidade, mas para o pessoal do interior, que circula ali de uma cidade para outra, que cruza a rodovia, que é atropelado, a fala é de atenção ao pedestre, né? Consumo de bebida alcoólica por pedestre é uma coisa que não costuma estar em foco, mas é causador de forma expressiva para nós aqui de acidentes violentos, certo? Então, consumo de bebida alcoólica por pedestre também não combina com rodovia federal, certo? Vamos respeitar o limite de passageiros do veículo, certo? Nós vemos, às vezes, famílias inteiras em motos, isso aí é algo que a gente combate veementemente, uso do capacete, uso de bebida alcoólica por motociclista, também deve ser evitado, certo? Dá ao trânsito, dá ao veículo o respeito que ele merece, para que a gente não se veja aí, ou a nossa família, vítima dessa violência, tá bom? Respeito a sinalização, respeito à velocidade da via, e destaco aí para a região de vocês, já que tentando direcionar um pouco a fala, para tirar do mais geral para o mais específico, esses pontos que eu passei aí, né? E consumo de bebida alcoólica por pedestre, por ciclista também, por motociclista, o uso do capacete e respeito à capacidade do veículo.